Boa tarde, meninos. Sou professora Consuelo. Estou aqui com vocês para poder falar sobre a segunda semana do PET, né? A segunda aula do PET. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre relevo, né? Nós vamos falar aí a questão do relevo, né? As formas de relevo e a transformação da paisagem. Transformação da paisagem. Então, a superfície terrestre, o que é o relevo? Né? O relevo são as formas que tem a superfície terrestre. Né? A superfície terrestre, ela não é uniforme, quer dizer, ela não é igual. Né? Ela representa formas, e essas formas são chamadas de relevo. Né? Ela possui variadas formas, né? Ou seja, algumas áreas são planas, outras são mais elevadas, né? Então essas formas são chamadas de relevo, né? Então as principais formas de relevo que nós temos são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, né? As montanhas, por exemplo, são as formas de relevo de maior altitude da superfície terrestre, né? Por exemplo, no nosso país nós não temos montanhas, nós temos serras, né? Nós não temos montanhas, né? Os planaltos, o que são planaltos? Né? Planaltos são áreas da superfície terrestre, né, de altitudes variáveis. No entanto, os planaltos mais elevados do que as áreas ao redor, né? As planícies são relevos geralmente planos, né? Que com altitude menos elevadas, relativamente baixas, né? Mais ou menos, ela tem 200 metros, mínimo, né? E temos as depressões, né? Que são áreas de altitude inferior aos terrenos mais próximos dela, né? E são planas em razão do processo erosivo, né? E o relevo, ao longo do tempo, ele sofre modificações, né? Mas ele não existe só modificações por ações humanas, ele existe modificações também próprio pela natureza, né? Como por exemplo a ação do homem, a ação do vento, a ação da chuva, ações erosivas, né? Atividades vulcânicas e também a ação humana. As principais formas de relevo brasileira são os planaltos, as planícies e as depressões, né? E o ponto mais alto do Brasil é chamado de Pico da Neblina, que ele está com 2.994 metros, que fica localizado no estado do Amazonas, né? E nós temos chamados aí o rio, que vocês vão ver no texto, rios de planícies. O que são rios de planícies? Rios de planícies são os rios bons para navegar, que podem ser construídos hidrelétricas, que não são esburacados, né? E temos os rios de planaltos. O que são os rios de planaltos? São os rios que têm cachoeiras, rios que têm rios que não conseguem fazer hidrelétricas, rios violentos, né? E no texto que vocês vão ler também, vão estar vendo lá sobre o Rio São Francisco, vocês vão estar vendo lá a palavra cânions. O que significa essa palavra cânions? Essa palavra significa são vales profundos, né? Tipo encostas verticais, são umas encostas verticais, tipo os ribanceiras, ok? Pessoal, vocês vão estar pegando o PET aí, vão estar lendo os textos e respondendo as questões, ok? Na próxima atividade, nas próximas semanas, estarei aqui ajudando vocês e dando uma explicação na aula também, ok? Tchau, até a próxima aula.